O novo capítulo da franquia Grand Theft Auto ainda nem foi lançado, mas apenas o trailer já foi o suficiente para gerar uma série de polêmicas. Muitas pessoas e acontecimentos da vida real da Flórida foram referenciados, mas uma delas não gostou nem um pouco de ter sido satirizada no jogo, estando prestes a entrar com um processo milionário contra a Rockstar Games. E aqui nesse vídeo do canal do EG eu vou te contar este e mais casos com detalhes, com o último tendo rendido até mesmo uma resposta do Roger Clark, ator que fez o Arthur Morgan no Red Dead 2. Então se tu curtir esse vídeo, considera tornar-se um membro do canal para concorrer à chance de ganhar esse Super Combo Red Dead 2 da editora Europa no valor de R$150. O sorteio já é agora no dia 22 de dezembro e a partir de R$7,99 tu já pode participar. E apesar da Black Friday já ter acabado, as promoções continuam lá na loja Friga Games, com uma série de descontos em jogos de PlayStation e Xbox, incluindo os mais recentes lançamentos. Lembrando que a Friga tem a entrega mais rápida do Brasil, com o teu jogo chegando em menos de 24 horas, 7 dias por semana, incluindo finais de semana e feriados. Então para de perder tempo e já clica no primeiro link da descrição para garantir os teus jogos nesse final de ano. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós iremos começar esse vídeo com um dos casos mais famosos envolvendo a atriz americana Lindsay Lohan e a Rockstar Games. Um tempo após o lançamento do GTA V, em meados de 2014, a atriz entrou com uma ação contra a Rockstar, alegando que a sua imagem teria sido indevidamente usada e por conta disso estaria cobrando altas cifras indenizatórias. O ponto principal do processo é a famosa imagem da mulher loira de biquíni vermelho, que além de ser usada amplamente nos materiais promocionais do jogo, também ilustra o livro que acompanha as versões físicas do produto. Segundo o processo, a Rockstar teria se baseado nesta fotografia da atriz, onde ela usa um biquíni de uma cor similar, posando para a foto com o mesmo gesto de mãos, fazendo uma espécie de V. O processo tramitou por bastante tempo, com a justiça concedendo um parecer favorável à Rockstar, alegando que não existiam provas convincentes para provar que de fato a personagem era baseada na atriz, tendo em vista que o conceito de uma jovem famosa, loira e americana poderia estar se baseando em basicamente qualquer pessoa exposta à mídia californiana. Durante o processo, a Rockstar se defendeu, dizendo que a modelo que serviu de base para a personagem foi de fato a americana Shelby Wellinder. A própria moça confirmou a história, compartilhando na internet uma foto do seu contra-cheque pelo trabalho, que foi feito em meados de 2012, pouco tempo antes da artwork ser utilizada pela primeira vez. Então provavelmente a Rockstar de fato se baseou na história da Lindsay Lohan e alguns acontecimentos da vida real, mas baseou todas as características físicas na atriz nessa modelo. Isso acabou colocando um ponto final na história, tirando o rabo da Rockstar da reta e deixando a Lindsay Lohan com cara de tacho. Essa próxima treta é das antigas, envolvendo, acreditem se quiser, um funkeiro de 14 anos e uma das marcas mais valiosas do mundo, o Grand Theft Auto. Em 29 de outubro de 2009, a Rockstar lançou o segundo pacote de expansão para o GTA IV, o The Ballad of Gay Tony, que tirou toda a temática cinza e depressiva do GTA IV, incorporando muita cor, luxúria e vida noturna em Liberty City. Mas qual a razão para toda essa treta? Entre as várias músicas que tocaram durante as baladas e rádios do jogo, existe um hit chamado Conga Kid, que foi produzido pelo DJ alemão Daniel Haskman. O problema é que o hit se trata de um remix de uma música do MC Miltinho, titulada como Bota o Dedinho para o Alto. O funk fez muito sucesso em 2009, chamando a atenção do DJ alemão, que propôs ao pai do Miltinho, o veterano MC Batata, uma colaboração para remixar a música do seu filho e lançá-la internacionalmente. Mas como os fatos levam a crer, o DJ provavelmente passou a perna no MC Miltinho e na sua família, já que o DJ viajou para o Rio de Janeiro com a intenção de assinar um contrato com o pai do garoto, mas curiosamente o alemão não trouxe contrato algum. Apenas o que foi feito no dia foram uma série de imagens do menino dançando e cantando os versos do hit. Ficou meio subentendido que o contrato seria assinado posteriormente e talvez movido pela excitação de lançar o seu filho mundo afora, o MC Batata acabou não estranhando toda a situação. Um tempo após o encontro, a família percebeu que caiu em um golpe, já que o DJ alemão lançou o hit pela sua produtora, a Man Recordings, sem pagar nenhum tipo de direito autoral, inclusive usando até mesmo as imagens do MC Miltinho dançando para compor o videoclipe, as mesmas imagens que foram gravadas naquele dia que um suposto contrato deveria ter sido assinado. E para piorar toda a situação, a Rockstar Games, totalmente desprovida de qualquer informação sobre toda essa maracutaia, comprou os direitos do remix do DJ alemão para inseri-lo no seu novo jogo, o GTA The Ballad of Gay Tony. E ao perceber que a música estava no jogo sem autorização, a família do MC Miltinho ajuizou uma ação contra a Rockstar Games, pedindo uma indenização no valor de R$500 mil. Ao se defender no processo, a Rockstar apresentou um termo de autorização para usar a música, assinado pelo DJ alemão e pelo pai do MC Miltinho. Esse termo foi produzido pela produtora do DJ, e como nós sabemos, o pai do MC Miltinho
Miltinho disse não ter assinado nenhum contrato, e isso acabou sendo provado depois, já que a assinatura continha até mesmo um erro de ortografia, já que o nome Hamilton foi escrito sem o H. Após a realização de uma perícia grafotécnica, ficou comprovado que a assinatura foi falsificada. Aí o negócio entortou de vez, gerando até mesmo uma decisão judicial ordenando que as vendas do jogo fossem interrompidas no Brasil e no mundo. A proibição mundial acabou não entrando em vigor, já que a decisão foi derrubada pouco tempo depois pelo Tribunal de Justiça, após um recurso movido pelos advogados da Rockstar. Mas o processo acabou se arrastando durante longos 7 anos, e ao perceber estar no meio de toda uma treta, onde nem mesmo tinha culpa no cartório, a Rockstar decidiu jogar a toalha e aceitar um pedido de conciliação proposto pelos advogados da família, firmando um acordo extrajudicial e acabando com todo o litígio. Em declaração ao portal UOL Jogos, a Take-Two, empresa dona da Rockstar, declarou, abre aspas, fomos envolvidos em um conflito envolvendo um produtor musical e um artista local, e firmamos um acordo por um valor semelhante ao que pagamos para licenciar as músicas que estão presentes em nossos jogos. Estamos felizes que o caso tenha sido finalmente resolvido. E como o acordo tem cláusulas de confidencialidade, nós não temos acesso aos valores pagos e demais condições do acordo. Mas como deu pra ver, tanto o MC Miltinho quanto a Rockstar foram lesadas nesse processo. Mas uma dúvida ainda paira sobre toda essa história. Por que a família processou a Rockstar ao invés do DJ alemão? Ou por que não processou os dois ao mesmo tempo? Já que bem antes da música aparecer no jogo, ela estava sendo usada comercialmente pelo DJ, sendo até mesmo vendida no iTunes. Bom, nós provavelmente nunca saberemos a resposta. Saindo dos clássicos e partindo para um caso atual, o lançamento do primeiro trailer do GTA 6 não agradou nem um pouco Lawrence Sullivan, popularmente conhecido como Florida Joker, já que num trecho do trailer aparece um homem com cabelo colorido e rosto todo tatuado, compartilhando muita similaridade com o Lawrence Sullivan. O homem mora no mesmo local onde o GTA 6 será situado, em Miami, no estado da Flórida. Ele ficou conhecido como Coringa da Flórida em meados de 2017, quando foi preso pela polícia local por estar portando uma arma ilegalmente, apontando para os carros que passavam na rua. A sua mugshot, aquela característica foto após ser preso, viralizou na internet, já que a tatuagem na boca e o cabelo verde lembram muito o maior vilão de todos os tempos, o Coringa. Depois disso, ele foi solto, sendo preso novamente um tempo depois e ficando nesse entra e sai das celas. O homem ficou revoltado com a similaridade do personagem à sua pessoa, gravando uma série de vídeos afirmando que a Rockstar precisava entrar em contato com ele para conversar e pagar uma indenização, já que a sua imagem teria sido utilizada sem a sua autorização. Em um dos vídeos, ele chegou até mesmo a falar que a Rockstar Games deveria pagar algo entre 1 e 2 milhões de dólares, deixando subentendido que vai processar a empresa para reaver o valor. We gotta talk, GTA. We gotta talk. Or not, you gotta give me like $1 million or $2. So what's up? A notícia repercutiu tanto por todos os portais de notícias que chamou até mesmo a atenção do Roger Clark, ator que fez o Arthur Morgan no western da Rockstar. Eu até postei esse vídeo no meu TikTok, onde ele basicamente falou que não adianta processar a Rockstar, já que muitos já tentaram fazer isso e não obtiveram sucesso. No final, ele até mesmo aconselhou o homem, falando para ele se aproveitar de toda a notoriedade que o trailer gerou a ele, monetizando em cima e ganhando dinheiro de alguma forma. Ele até mesmo invocou o Arthur Morgan antagonizador, dizendo que com aquela cara toda tatuada, ele não conseguiria emprego nem mesmo em uma Home Depot, que é uma loja varejista nos Estados Unidos, uma espécie de Leroy Merlin. Então era melhor ele seguir o conselho do cowboy e tentar ganhar algum ibope com a publicidade gratuita, já que ele até mesmo já ganha um dinheiro no Instagram por conta de toda a notoriedade que ele ganhou sendo Coringa da Flórida. Ele até mesmo já deu uma declaração falando isso para a imprensa. Até o momento, nenhum processo judicial foi movido, mas se isso acontecer, eu prometo que faço outro vídeo, provavelmente um TikTok ou Shorts, falando sobre o assunto e discorrendo mais sobre. Lembrando que eu já fiz um vídeo com essa temática aqui no canal, contando de um grande processo que a Rockstar tomou por conta do Red Dead 2, movido pela Agência Nacional de Detetives Pinkerton. Então caso tu ainda não tenha assistido, clica no link da descrição ou no card que vai aparecer aqui no final desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do AEG, como essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela. Todas elas estão concorrendo ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa, que inclui um guia oficial em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e 2 pôsteres exclusivos. A partir de R$ 7,99 tu já pode participar, também sendo possível comprar o guia isolado ou o kit completo através do link na descrição, que vai te levar direto para o site oficial da Editora Europa. Então caso tu queira comprar o guia, aproveita a oportunidade. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!